dar seguimento à nossa aula de hoje, a gente vai estudar hoje os sentidos. É uma aula bem mais tranquila, bem mais simples, né? Óbvio que a gente estuda isso já desde lá do primário, né? E não tem aqueles nomes todos pra gente decorar lá e tal. Então é uma coisa bem mais tranquila, tá? Então vamos lá. Vamos só lembrar aqui os sentidos. Então eu tenho tato, né? Eu tenho a gustação, que é o paladar também, que nós chamamos. Eu tenho o olfato, né? Tenho a audição e tenho a visão, certo? Então a gente vai ver, na verdade, qual é a função de cada sentido, que órgão está associado com cada sentido, que estruturas, né, fazem esse sentido acontecer, ok? Então a gente tem ali, por exemplo, a visão, os olhos, né, o que formam os olhos, a pupila, a retina, etc. Na língua, onde cada parte da língua vê sente, né, cada tipo de sabor. Na audição, lá, o tímpano, o labirinto, os menores ossinhos, né? Martelo, bigorna e estribo, que a gente comentou, que são os 3 ossos mais pequenininhos do nosso corpo. O olfato, né? Com as narinas, com o bulbo olfativo. Então a gente vai ver mais ou menos, né? Algumas coisinhas dos sentidos, tá? A gente não vê tudo aqui, principalmente de visão. Tem uma coisa que vocês veem lá no nono ano só, tá? Então, olha só. Os 5 sentidos fundamentais do corpo humano, tato, gustação ou paladar, olfato, audição e visão, constituem um conjunto de funções que propiciam o seu relacionamento com o ambiente. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo o que nos rodeia e, de acordo com as sensações, decide o que assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. Então, vamos lá, os órgãos dos sentidos. Onde quer que estejamos, o ambiente ao nosso redor está sempre se alterando. Calor e frio, dia e noite, silêncio e ruídos, odores, sabores e mais uma infinidade de estímulos do meio ambiente são captados pelos nossos órgãos dos sentidos. Assim, tomamos conhecimento de tudo o que acontece à nossa volta. Pelo tato a gente sente o frio e o calor, pelo paladar a gente identifica os sabores, pelo olfato a gente sente o odor ou o cheiro, pela audição a gente capta o som e pela visão a gente observa as cores, as formas, os contornos, etc. Né? Então, os órgãos dos sentidos estão encarregados de receber esses estímulos externos. Né? A gente vai estudar depois o sistema nervoso para tentar ver como que isso tudo acontece. Né? Então, quais são esses órgãos? Para a pele, para o tato, a gente tem a pele, que é o maior órgão, né, do nosso corpo. Ok? Para o paladar, a gente tem a língua. Para o olfato, nós temos as fossas nasais. Para a audição, nós temos os ouvidos. E para a visão, nós temos os olhos. Ok? Repara que, na verdade, todas as sensações são interpretadas no cérebro, né? Os órgãos do sentido, eles recebem os estímulos, como luz, som, gosto, cheiro, temperatura, dor, pressão, e transmite para o cérebro, né? Através dos nervos sensoriais. Aqui dentro que o cérebro vai entender essa mensagem e produzir a sensação. Né? E tem várias coisas que você tem... Você vai ter todos os estímulos ali acontecendo, né? Você vai comer uma comida bem gostosa. Você começa pelo cheiro dela, né? Quando você olha e pela sua visão você sente, nossa, que apetitoso, né? Que gostoso que deve estar. Sente o cheiro, sente o gosto, né? Então você tem todos os sentidos envolvidos aí juntos, ok? Vamos lá. Então vamos começar pela pele, né? Pela pele a gente consegue experimentar muitas sensações, como a dor, por exemplo. Né? Então na pele tem os receptores sensoriais, que são estruturas que vão receber os estímulos do ambiente. Né? Eles são formados por fibras nervosas que se organizam em diferentes corpúsculos sensoriais, que a gente não vai ver aqui essas definições. Né? Mas alguns desses corpúsculos, dessas partezinhas, percebem a sensação do tato livre, que é, por exemplo, quando você passa os dedos sobre um objeto, são essas estruturas presentes na sua pele que te permite saber a forma desse objeto. Se ele é áspero, se ele é liso. Passar a mão na minha garrafa é lisa, né? Mas se eu passar a mão aqui nessa minha maquete do vírus que eu tenho, ela já é um pouquinho mais áspera, né? Então eles são muito abundantes, né, na pele, na palma da mão e na palma dos pés, que é onde você vai ter essa sensação, né, de percepção maior, tá? Na pele também tem outros tipos de corpúsculos, né, de estruturas dessas sensoriais. Algumas percebem o frio, outras percebem o calor e aqueles que percebem pressão. Né? Você consegue perceber quando alguém está pressionando a sua pele muito ou não está. Né? Se a gente chega e faz... Lembra aquele dia que a gente fez aquele negócio assim, né? Briga de mão, assim, não sei o quê? Lembra que eu ganhei de todo mundo?
Tu lembra disso? Escreve no comentário. Quem ganhou de todo mundo na briga de mão lá? Eu, professor Thales, ganhou de todo mundo. Então a gente sente a pressão, né? Quando alguém tá fazendo a pressão mais forte na minha mão, eu sinto. Quando faz menos forte, também sinto. Né? Quando pressiona menos, perdão. Tá? Então a dor, né? Ela vai ser percebida por terminações livres que chegam até a pele. Os receptores sensoriais da pele recebem os estímulos do ambiente que chegam até a nós. Aí, depois disso, então, os nervos, né, do sistema nervoso, sensoriais, informam os centros nervosos localizados no cérebro. E aí, aqui dentro, a mensagem é interpretada. Se é frio, se é calor e etc. Só que tudo isso é assim, ó, rápido. Porque, por exemplo, se você tocar uma chapa quente do fogão, rapidamente você tira sua mão dali. Porque os nervos sensoriais entram em ação e a mensagem é imediatamente executada. Né? Então, você percebe por aqui, mas a sensação é codificada no cérebro, né, no sistema nervoso central. Próximo, língua e paladar. A gente sabe muito bem quando uma coisa é doce ou salgada, amarga, azeda, ou se ela é uma mistura de mais de um sabor, até mesmo se está estragado. Uma pessoa consegue perceber vários sabores diferentes, né? E esses sabores, esses gostos, são combinações de outras sensações: doce, salgado, azedo e amargo, né? Então a gente vai distinguir os sabores pelo sentido do paladar, cujo órgão é a língua. Então repara que na língua, né, a gente tem algumas partezinhas, onde eu vou sentir o doce mais na ponta da língua, o salgado, o azedo, né, que é o ácido, digamos assim, e o amargo mais próximo assim da garganta, tá certo? E o olfato? Repara que é só um passeio mesmo, tá, gente? Assim, eu não vou ficar pedindo pra você decorar onde é que é cada parte da língua, é só pra gente entender, tá? Olfato e nariz, fossas nasais. Para muitos animais, o olfato tem um sentido de extrema importância, porque é através dele que eles buscam os alimentos, né? Então, animais que vai ficar cheirando, o cachorro não fica lá cheirando para ver onde ele vai achar a comidinha dele, revirando as coisas. Então é por aí também, tá? O homem e o macaco são animais com olfato relativamente pouco desenvolvidos em relação a esses outros animais. Apesar disso, a gente consegue distinguir alimentos e bebidas pelo cheiro, né? E os órgãos responsáveis por isso, pelo olfato, são as fossas nasais. Que é a mesma coisa, assim, não vou me aprofundar, mas você também vai ter nervos sensoriais para mandar a mensagem para o cérebro e codificar esse cheiro, tá certo? O cheiro está muito relacionado com memória também, né? Você já sentiu, tipo assim, senti um cheiro na rua que me lembra meu pai, que me lembra um amigo meu, sei lá, né? Acontece muito, né? O cheiro ficar com memória, né? A gente tem uma memória daquele cheiro. Aonde que eu já senti esse cheiro, né? Os ouvidos e a audição. A audição é a capacidade de ouvir sons. Os órgãos da audição são os ouvidos. Há muitos sons que a gente não consegue ouvir, que o nosso ouvido não consegue, né? Embora outros animais consigam. Isso acontece porque em cada espécie animal o nervo auditivo é estimulado por sons de uma determinada faixa de frequência. Sons muito agudos ou muito graves não são percebidos pelo ouvido humano. Por exemplo, há certos tipos de sons, né, que cães não conseguem ouvir, a gente não. Porque fazem vibrar o ar com uma frequência alta demais para o nosso sistema auditivo, né? Há apitos, isso que é para estar escrito ali, eu escrevi errado, eu escrevi apitos, é apitos, né? Então tem apito que você faz que a gente não ouve, mas o cachorro consegue ouvir, né? Os golfinhos se comunicam através de sons tão agudos que a gente também não ouve diretamente, né? Apenas com aparelhos especiais, porque é a frequência que só o sistema auditivo deles consegue codificar, tá? E aí, já chegando nos olhos, então, né, que são os órgãos responsáveis pela visão, a gente vai ter o globo ocular, que apresenta vários anexos, como, por exemplo, a gente tem as pálpebras, né, os cílios, a sobrancelha, as glândulas lacrimais, tem a ver com lágrima, e os músculos dos olhos. As pálpebras são duas dobras de pele revestidas internamente por uma membrana chamada conjuntiva. As pálpebras servem para quê? Isso eu gosto de perguntar, tá? As pálpebras servem para proteger os olhos, né? E espalhar sobre eles o líquido que conhecemos como lágrima. Então a pálpebra ela vai servir para quando a gente ficar fechando, espalhar o líquido lacrimal, né? A lágrima, para deixar úmido, né? O seu globo ocular, tá? Já os cílios, né? A gente tem cílios bonitos e tudo, os meus não são. Eles impedem a entrada de poeira e de excesso de luz nos olhos, né? Então, às vezes, você cerra o olho assim e o cílio ele protege, né? Que a poeira entre, por exemplo. Já as sobrancelhas impedem que o suor da testa entre nelas.
Então a sobrancelha é importante, né, para que o suor não escorra para o olho e tal, arde às vezes, né, não é interessante. Então é uma estrutura que também auxilia nesse processo de proteção, certo? E já as glândulas lacrimais, quem nunca chorou, né, gente? Tu já chorou pelo crush? Responde para mim no comentário, professor, eu já chorei pelo crush. As glândulas lacrimais produzem lágrimas continuamente. Esse líquido, espalhado pelo movimento das pálpebras, lava e lubrifica o olho, né? Quando a gente chora, o excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais em direção à boca, né? Enfim, ok? Beleza, aí eu passei aqui, ó, 6 exercícios para vocês fazerem, bem tranquilinhos, né? Pode botar só a resposta, tudo bem? E aí eu quero, você não precisa copiar tudo no seu caderno. O que eu quero que você faça? Eu quero que você escreva o nome dos sentidos e qual é o órgão associado com cada um deles. Eu acho que até o terceiro slide, alguma coisa assim, aquele slide lá do início, tá? Qual é o sentido e quais são os órgãos associados, tá bom? Gente, ó, um grande beijo, a gente se vê semana que vem, tá bom?